Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Iluminismo, ou também chamado de Século das Luzes, ou período da Ilustração. O Iluminismo foi um conjunto de ideias lá do século XVIII que surgiu na França e na Inglaterra. Então, a França e a Inglaterra foi o lugar onde essas novas ideias surgiram no século XVIII. O que eles eram contra? Quem são esses iluministas? Bom, os iluministas, como eles eram chamados, eles eram contra o antigo regime. Aquele sistema onde o rei tem o poder centralizado nas mãos, o antigo regime, que é o período do absolutismo monárquico, é aquele período em que o clero, que representa a igreja, e a nobreza tinham privilégios. Nesse sistema, os burgueses, os artesãos, os camponeses, todos os trabalhadores urbanos, eles eram excluídos de toda e qualquer decisão política e econômica. O poder estava centralizado nas mãos do rei, o clero e a nobreza tinham privilégios, e a demais população era totalmente sem privilégios. O que é o iluminismo e o que é o absolutismo? Iluminismo versus absolutismo. Olha o nosso combate aí. O iluminista, ele é contra o absolutismo. A razão para o iluminista é a base do conhecimento, tá? Não é um achismo, não é um misticismo, não é uma religiosidade, mas o pensamento racional, baseado numa observação, numa experimentação. A razão é a base do conhecimento. A educação, ela deve ser ensinada mediante a razão, e não mediante o afeto. Não uma educação dogmática, que vão trazer princípios que que não são corretos e não são verificáveis. Defesa da liberdade política, econômica, da igualdade de todos perante a lei. Eles vão defender que o indivíduo é livre, é igual, ele é juridicamente protegido pelas leis em igualdade, ele é livre para expressar a sua opinião, e a base dos movimentos revolucionários que aconteceram no mundo todo, inclusive no Brasil, são as ideias iluministas, porque a ideia iluminista fala de liberdade, igualdade e de busca de felicidade. O absolutismo, olha só, os reis tinham os poderes totais, todo o poder estava concentrado nas mãos do rei. A transmissão desse poder, como fala aqui, ela era hereditária, ou seja, o poder passava de pai para filho. No governo absolutista, nós vamos ter o uso da violência e de injustiças para governar. E nós também temos altos gastos para manter o luxo e as festas da corte. E no final, quem paga por tudo isso, quem paga por esse luxo, quem paga pelas festas, quem paga os impostos, era o resto da população formado pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos, pelos camponeses, e esses trabalhavam e sustentavam o clero, a nobreza e o monarca. Uma das grandes obras que vão defender o pensamento racional no iluminismo é a enciclopédia. Quem aí já nunca ouviu falar, ou de repente até teve uma enciclopédia Barça, aquela com vários volumes, né? Cheias do conhecimento, que na minha época era a nossa fonte de pesquisa para os trabalhos escolares. E a enciclopédia, ela foi uma obra com 28 volumes, ela foi organizada por dois iluministas, dois filósofos iluministas, o Diderot, esse cara aqui, e o D'Alembert. Eles queriam explicar o mundo através da ciência, através do pensamento racional, né? E eles vão produzir, né? Eles vão organizar essa enciclopédia com obras com saberes, né? De outros iluministas como Locke, Montesquieu, como Rousseau, como Quesnay, como Adam Smith, né? Para poder ensinar, para trazer à luz, por isso iluminismo, ideias com pensamentos e explicações racionais, e não aquelas explicações dogmáticas baseadas na fé. Então, é a fé sendo combatida pela razão. Pai do iluminismo é esse cara aqui, ó, é o chamado John Locke.
Ele escreveu o livro O Ensaio sobre o Entendimento Humano. O John Locke era o inglês e ele foi o fundador do iluminismo. Ele vai defender que todos os homens nascem com direitos iguais. Esses direitos, eles são inalienáveis. O que é isso? Eles não podem ser tirados de mim e de você. Esses direitos iguais, que são inalienáveis, são os direitos à vida, à liberdade e à propriedade privada. Isso é uma defesa do Locke, o pai dessas ideias de luz, de ilustração, do iluminismo. Então, ele vai defender isso, direitos que são inalienáveis, o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada são direitos que não podem nos ser retirados. Outro pensamento do Locke, muito importante, é a respeito do governo. Olha o que ele diz. O governo existia apenas para assegurar os direitos dos homens. E o povo deveria rebelar-se se o objetivo não fosse alcançado. Condena o absolutismo e se preocupa em proteger a liberdade individual do cidadão. Aí você vai ver Locke dizendo o seguinte, ó, só existe um governo porque o povo escolheu. Só existe um governo porque existe um governado e a maioria desses governados escolheram esse representante, escolheram esse líder para representá-los. E se esse governo, gente, não cumprir, não proteger a liberdade desse indivíduo que o escolheu, ele deve ser banido e tirado do poder. Outra coisa que ele defende é que a afirmação dele a respeito do conhecimento é que a nossa mente é como uma tábula rasa. Ou seja, a nossa mente é sem nenhum conhecimento, sem nenhuma ideia. E tudo que nós adquirimos é devido à experiência e uso da razão. Quando nós nascemos, nós não nascemos dotados e cheios de conhecimento. Não, a gente nasce sem nenhuma ideia. Tudo é um instinto, né? O mamar, beber a água, chorar, é muito instintivo naquele exato momento. Mas à medida que nós vamos adquirindo experiência, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, à medida que nós vamos usando a razão, esse conhecimento, essa nossa mente vai se enchendo de saber. Olha o que ele fala, né? Olha só a citação dele aqui. O fim maior e principal para os homens se unirem em sociedades políticas e submeterem-se a um governo é a conservação das suas propriedades, ou seja, de suas liberdades e bens, né? Então, o maior e principal objetivo defendido por ele aqui é conservar a liberdade, é conservar aquilo do qual nós nos apropriamos, aquilo que é propriedade. Claro que aqui também, quando ele fala de bens, ele está falando também de bens materiais, porque as ideias iluministas elas vão ter uma característica que vai defender princípios do capitalismo e que vai defender princípios da burguesia. O Rousseau. Esse aqui, o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu na Suíça, ele é um suíço, ele é considerado o mais brilhante iluminista. E ele vai discutir a relação do governo com o povo. Tanto que a gente fala que ele é um contratualista, porque ele idealizou o que nós chamamos de contrato social. Olha o que ele diz. Via na propriedade privada os males que corrompiam o homem em sociedade. Idealizou o contrato social, em que o povo e seu governo deveriam entrar em um acordo mútuo para coexistir. O soberano devia conduzir o Estado segundo a vontade do seu povo. Então, essa é uma das maiores defesas desse iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau. Então, dentro desse contrato, governo e governado, governo e povo devem coexistir de forma a estarem em acordo. O soberano que está ali no poder, ele está governando, ele está conduzindo o Estado, ele está conduzindo a sua nação, segundo a vontade do povo e não a sua própria vontade. Aí é uma oportunidade para pensar, os nossos governantes de hoje, eles estão conduzindo o Estado segundo
A vontade do povo que o escolheu, mediante as eleições, ou segundo os seus próprios interesses? Fica essa interrogação aí para você pensar, hein? O Montesquieu é um outro filósofo iluminista muito interessante, porque ele era um francês, ele era um nobre de nascimento, mas ele recebeu uma educação iluminista, essa educação com os princípios de liberdade, igualdade e busca da felicidade. E foi o Montesquieu que escreveu sobre o exercício do poder. Ele foi o precursor da divisão dos poderes, né? A gente chama também de tripartição dos poderes. Ele foi o precursor da divisão dos poderes em executivo, em legislativo e em judiciário. Montesquieu ele afirma que quando numa mesma pessoa reúne-se todos esses poderes, quando uma mesma pessoa exerce o poder legislativo de fazer as leis, o poder executivo de executá-las, o poder judiciário de fiscalizá-las, esse poder se corrompe, esse poder realmente ele não vai conseguir alcançar o objetivo, o seu destino. Mas, quando esse poder sofre uma tripartição, quando ele é dividido entre aquele que vai legislar, aquele que vai manter a fiscalização dessas leis, aquele que vai fazer com que ocorra a execução, que executa a administração do poder, aí sim, aí nós temos um Estado organizado. Então, se hoje nosso Estado é tripartite, hoje, se o nosso Estado, se o Brasil é uma república democrática e tem a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, isso se deve ao Montesquieu, ali no século XVIII. Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, que dá continuidade a essa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os iluministas. Vamos falar sobre o Voltaire, vamos falar sobre os déspotas esclarecidos, vamos falar também daqueles iluministas que pensaram a economia. Mas isso nós vamos conversar e nós vamos falar no próximo vídeo, que já já eu libero para vocês.